Vamos lá, o Wagner? E aí eu queria avisar que no final tem parabéns, porque amanhã é aniversário do Wagner. Ah, garoto! Faz 200 anos o Wagner amanhã. Esse é o livro Para Ler em Silêncio, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Existe uma outra versão mais atual, mas eu emprestei e ele não voltou até agora. Mas aí, como eu sou chata, eu comprei outro. Eu sou daquela que o livro não volta, eu compro outro. Para Ler em Silêncio. Depois eu volto e leio essa última capa. Vamos lá, Wagner? No princípio, foi a palavra falada para cumprir sua profecia. Para cumprir sua profecia, fez-se necessário eternizá-la. Para ler em silêncio, tomei ciência por meio da leitura que um dia o universo fora um caos. E veio a palavra, faça-se a luz, para o dia e a noite acontecerem. E assim foi com a terra, os mares e mais o firmamento inteiro. A palavra realizou o que anunciava e transformou a desordem em beleza e movimento. E em 7 dias, tudo que a nossa palavra alcança nos foi dado de presente. E ainda agora e sempre nos será permitido reinventar novas palavras na medida em que se torna impossível exaurir a harmonia misteriosa do universo. Escrever é imprimir a experiência do espanto de estar no mundo. É estender as dúvidas, confessar os labirintos, povoar os desertos. E mais, escrever é dividir sobressaltos, explicitar descobertas e abrir-se ao mundo na ilusão de tocar a completude. Antes de iniciar meu trabalho, eu respiro silêncio. No silêncio, leio em mim mais e melhor o que ainda está por dizer. O universo é um grande livro aberto e sem texto. Mas como a penumbra, ele se mostra sem se revelar. Ele me anuncia sobre todas as coisas, desde o antes até o depois. Fala do visível e do invisível, do doce e do amargo, da terra, água, fogo e ar. É um livro que consente tantas leituras quanto são aqueles que vivem nele e têm olhos de escutar. Cada escuta acorda uma suspeita. Mesmo assim sendo, não esgotamos os sentidos que dormem na palavra. O universo não envelhece, ele se rejuvenesce, e sempre pela palavra. Legendar o universo, eu bem sei, é o primordial ofício humano. Não se resta calado diante de sua desmedida sedução. E sem mais, o olhar acaricia apenas a superfície das coisas. É preciso atravessar as cascas e buscar batizar o ainda intocável pelo olhar. Para tanto, há que libertar a fantasia para que ela faça seu percurso até o dentro e derrame a luz da palavra. Só pela fantasia é possível aproximar-se da intimidade das coisas e nomeá-las. Depois do olhar, só a fantasia contempla. A literatura é feita da fantasia
concretizada pela palavra. Sem se contentar com o real, a fantasia adjetiva o mundo, tendo como estrela guia a busca da beleza. A literatura confirma que o belo é bom. Conversamos com a beleza desprovidos da solidão. Não se está só quando o mais definitivo dos diálogos acontece. O real e o ideal conversam sucessivamente no silêncio de nós. E o silêncio do mundo nos acorda perguntas que exigem cuidados ao respondê-las, sem ferir seus segredos, protegendo seu alumbramento. Perguntar é querer saber mais. E não se vive sem respostas. Se reinventadas, maiores riquezas se acrescentam ao mundo. Guiada pela fantasia, a literatura não nos rouba a voz, não nos deixa mudos. Liberdade, fantasia e palavra fundam a literatura. Quem sou eu? O vento me perguntou. Uma ausência serena que assopra a pele, penteia a nuvem, orienta a chuva, revira o mar, tudo sem colorir o vazio. E mais, eu respondi. O vento escreve sobre as folhas sua presença, desenha sobre as areias seu carinho e me acaricia quando se faz brisa. O vento cria sua música ao se romper entre frestas. Eu busco escrever a melodia de sua passagem. É trabalho do escritor tentar adivinhar o obscuro. Escrever é impedir o esquecimento. E quem sou eu? Me interrogou o vazio. Uma extensão sem tamanho, onde o tudo encontra abrigo até o sempre. Só a liberdade da fantasia é capaz de preenchê-lo e transbordá-lo em ar. Concluí sem certezas. A escritura não ignora a fantasia. É um ofício que faz dela a matéria primeira para desvelar o caminho. A fantasia é o que há de mais profundo em mim. Ela se abriga num cômodo onde só a coragem invade. Ela é minha crença, meu norte, meu eixo. Tudo o que penso é. E quando embrulhada em silêncio, a fantasia se declara com mais clareza. O universo tem o tamanho da fantasia. Ela repousa em lugar ermo, iluminado pela indecisão do poente, como convém aos segredos. Lugar onde o que penso vem a ser. Ainda menino e bem me lembro, o silêncio me fez companhia. O silêncio é presença e ausência ao mesmo tempo. Ele é o concreto onde arquiteto meu vazio. O silêncio não dorme. Seu sono é leve e tudo lhe acorda. O brilho da estrela, o mormaço do sol, o frio da lua, a música das águas, o desatino pela felicidade. Só o coração que bate não perturba seu sossego. O silêncio escuta o mundo, e pelo oceano do silêncio navegamos. Silêncio não é palavra. Silêncio é oração inteira. Nele dormem todos os sonhos, os ditos e os não ditos. Tudo que ainda está por criar encontrará lugar no falso vazio do silêncio. E depois
O silêncio dói. A palavra é seu alívio. No sigilo do silêncio, dormem notícias inusitadas, esperando a palavra suscitá-las. Ainda menino, eu soube que o silêncio é porto, onde ancoram o vivido e o sonhado. E do porto do silêncio, eu parti para todas as minhas viagens, tanto para o além do firmamento, como para o interior de mim. A palavra só se desperta diante do ruído do silêncio. Ainda menino, eu escutava o silêncio e recolhia dele a minha fortuna. Sonhos, distâncias, partidas, grades, amores e mais as palavras. E abraçado pelo silêncio, órfão de explicações, eu, menino, me indagava. Quem despertou o desejo do açúcar no coração da formiga? Em qual escola ensinaram a abelha a fabricar o mel? Quem imprimiu o arco-íris nas asas da borboleta? Quem é o professor de canto dos pássaros? Toda a minha perplexidade é filha do silêncio. E por via das dúvidas, a fantasia surge para sarar a dor de vivê-lo. O silêncio é mina, fonte de onde jorra a subversão capaz de ocupá-lo. Não se toca no silêncio, mas por meio dele adivinhamos nosso destino. Ah, se naquele tempo eu soubesse escrever, dividiria com outros meninos minhas dúvidas. Eu pressentia que escrever é dividir, é remeter para o mais longe as inquietações. Escrever é me imprimir. Se me faltavam respostas, as perguntas já me encantavam. Desejava por demais escrever e não possuía o gesto. Guardar em silêncio desde criança foi meu exercício. O abandono do nascimento é compensado pelo silêncio para fantasiar sobre o de onde e o para onde. Escrever é vestir a ilusão com tecido transparente. Meu querer escrever ganhava corpo à medida que mais eu lia as folhas do mundo que passavam lentas ao sabor do tempo. Vontade de registrar as histórias que o silêncio me contava. Histórias em que a tristeza surgia travestida de beleza, a guerra impedida pelo amor e os homens unidos pela compaixão. Escrever era fugir da solidão. Escrever para dizer dos meus sustos àqueles que, longe de mim, pisavam o mesmo chão. Escrever para estar com o outro e somá-lo a mim. Escrever para consolar a memória. Mais tarde, vim experimentar que escrever é deixar a alegria nos visitar. Ela chega medrosa e devagar, pois todo contentamento é cauteloso. A alegria é mansa, pisa leve, entra se desculpando como se o coração humano não fosse seu lugar. É preciso escolher as palavras para preservar sua presença. Escrever é dar às palavras o mesmo tratamento com o qual o pintor seleciona suas cores. O pedreiro equilibra seus tijolos. Escrever é desenhar com cuidado as nuances que intrigam e instigam o espírito. Escrever
é apaziguar o susto de viver em um mundo em permanente mudança e que o cotidiano comprova. Escrever é fazer carinho em mim, abençoando o que ainda não me foi revelado, inclusive o tamanho das veredas. Escrever como única maneira de adaptar-se às mutações, sem arranhar o desconhecido absoluto. A ideia de escrever me perseguia. Juntar as letras para amarrar os sonhos. Abrir-me em palavras e arriscar-me em fantasia. Pela escrita, viveríamos somados, eu e o leitor, e juntos construiríamos uma terceira obra, que jamais seria publicada, mas plenamente vivida pelo silêncio do encontro. Forte, crescia meu propósito de gravar o que eu lia no mundo. Escrever para não deixar sem luz o que o silêncio me suscitava. Escrever, mesmo tentando o inconveniente, buscando olhares para as minhas suspeitas. Escrever como via de relatar meu mundo, papel afora, e pedir ajuda para suportar o imenso peso das limitações. Insistimos em buscar uma realidade definitiva e caímos em enganos. Todo real é maleável, flexível e dócil. O que existe de absoluto é o eterno movimento. A maleabilidade nos permite reinventar outros cotidianos. Bem contrários de Sísifo, a nós nos foi dada a liberdade de escolher o caminho por onde passar com o peso de nossa pedra. Por ser assim, a palavra rompe novos trilhos, se sonhamos outros destinos. E se escritas, elas gravam nosso percurso, evitando que outros repitam a mesma trajetória. A escrita ordena emoções e torna a fantasia transparente. E a palavra escrita, pelo que ela guarda de franjas, confere ao leitor o poder de atribuir inumeráveis sentidos à oração. Ler é também escrever. Depois, com o alfabeto de cor no coração, toda atenção eu fazia para escutar os ruídos que o silêncio guardava. Das pedras aos frutos, das nuvens aos voos, das sombras às raízes. Minha maneira de me afinar diante do caderno era respirar o silêncio. Eu experimentava que respirar é trazer o mundo para dentro, deixá-lo visitar o coração e devolvê-lo filtrado. Mas eu não o devolvi apenas filtrado, devolvi escrito. Meu desejo era responder à poesia do mundo com a minha escrita. Respirar era intuir a poesia que passeia livre pelos ares. Respirar exige trabalho. É manter a vida e purificar a um só tempo os seus temores. Não há fronteira para a escrita. O território do texto não tem limites. Ele ultrapassa as barreiras e se faz independente do escritor. Escrever é desfazer dos medos. A palavra escrita é por si só democrática por dar a voz ao leitor. Escrever é supor que o leitor sabe mais. Se falo, sonorizo o texto, determino o som. Se escrevo, deixo para o outro compor a melodia, escolher a clave
entonar os sustenidos. O eco da palavra escrita se dá pela sensibilidade do leitor. Tomei ciência, por meio da leitura, que somos um verbo encarnado. E como verbo, a vida se constrói em 3 tempos: passado, futuro e presente. Mas todo verbo exige um sujeito. Daí, nossa condição de não se sujeitar às aparências das coisas e buscar sabê-las mais. E li ainda que não temos acesso ao futuro nem ao passado, a não ser recorrendo à fantasia. Todas as mãos são insuficientes para tocá-los. E a memória, pelo seu poder de tudo conter, armazena o vivido e o sonhado, e os mistura em fantasia. E para dar sentido a esse fio único de existência, que vai do nascimento à morte, é preciso reconhecer a fantasia como singular tesouro. Ela nos faz suportar tanto os seculares passados como o suspeito tempo que há de vir. Lindo, né, gente? Vamos lá, vai. Beleza. Muito lindo, Regina, muito lindo Lindo demais esse texto. Nossa, Eu só li metade do livro, viu, gente? Dá até outra metade, fica para outra ocasião. vou comprar Mas esse é lindo, é lindo. Também Gregório vou quer comentar? Alguém quer comentar? Tem uma parte aqui desse que você leu que define bem como é que pensa o Bartolomeu, né? Porque está presente em toda a obra dele. Que a ideia de escrever me perseguia. Juntar as letras para amarrar os sonhos. Abrir-me em palavras e arriscar-me em fantasia. Pela escrita, deveríamos ver somados, eu e o leitor, e juntos construiríamos uma terceira obra que jamais seria publicada, mas plenamente vivida pelo silêncio do encontro. Porque toda vez que a gente lê um livro do Bartolomeu, esta sensação é a que eu tenho. Sempre. Para mim, pelo menos, é a que eu tenho. E achei lindo isso. Eu também fico lendo e falo assim, meu Deus do céu, eu queria ser esse homem, queria ter escrito isso. É um melhor do que o outro, né? Impressionante. Não, e vocês é que despertaram Bartolomeu em mim. Então, a cada leitura é uma coisa nova e por mais que você diga assim que é lindo, mas é de uma lindeza singular, é cada texto maravilhoso, é fascinante. Obrigada, viu, Regina? Muito lindo mesmo, muito sensível. E ele fala muito, né, Regina, do respirar, né? A coisa do respirar me chamou muita atenção, por conta de falar, eu senti que é uma coisa muito profunda, de quem faz meditação também, né? Eu sinto essa força do respirar quando eu faço meditação, esse introjetar o mundo dentro da gente. Muito, muito sensível, muito bonito. E verdadeiro, né? Pelo menos para mim, funciona muito isso. Marli, que conhecia Bartolomeu, fale um pouco sobre esse. Então, Regina, eu não conhecia esse livro, né? Maravilhoso. E agora eu entendo porque o Bartolomeu, quando eu conheci o Bartolomeu, mais ou menos uns 4, 5 anos antes da morte dele, e eu o convidei para conversar com vários adultos e idosos que estavam aprendendo a ler com 50, 40, e ele fazia questão de ir em todos os lugares, né? E agora eu entendo porque a importância que ele dava dessas pessoas fazerem a mágica de ler, né? E eu não sei se eu já contei aqui,
nós fizemos um grande encontro, fizemos vários, mas um que me impactou muito foi com turmas de idosos de um lar dos idosos e mais turmas externas. E ele ia de manhã, ele só falava assim, ó, acho que era terça e quinta eu tenho hemodiálise, aí não dá para eu ir. Os outros dias eu iria. E nós organizamos todo esse encontro e eu e minha amiga compramos, outra professora, compramos 10 livros para sortear, 10 livros do Bartolomeu. Compramos, inclusive, em livrarias que vendiam, fizemos uma vaquinha particular nossa e levamos. E depois sorteamos, mas nós não sorteamos, as alunas que fizeram perguntas para ele, nós demos cada para elas um livro, e depois a gente sentiu, e ele também sentiu, um desaponto muito grande das outras que não tinham ganhado o livro. E aí, nesse dia, quem levou ele em casa foi uma minha amiga, porque a gente buscava e levava ele lá no apartamento dele, lá na Savassi. E aí, logo depois que ele chegou, ele me ligou e falou, olha, eu recebo muitos livros da editora e eu quero dar um livro para cada uma das participantes do encontro de hoje. E eu, na minha cara de pau de sempre, ainda falei com ele, ô Bartolomeu, eu tenho o nome de todas elas, será que você poderia fazer uma dedicatória? Porque para elas seria muito importante. Mesmo não tem problema você demorar, não. E aí ele falou, não, claro que eu faço. E eu fui depois, levei o nome de todas essas senhoras e senhores, e ele depois me chamou, eu lembro como se fosse hoje, um domingo, ele falou, os livros estão prontos. E eu fui no apartamento dele, quando eu cheguei no apartamento, ele me recebeu descalço. E ele sentou, para ele pegar o livro, ele sentou, ele tinha o livro de um armário da biblioteca, na parte de baixo, eu lembro como se fosse hoje, ele sentou no chão, pegou os livros e entregou. Eu sou meia entrona, mas não tive coragem de pedir para tirar uma foto com ele dentro do apartamento dele. Achei que seria muito, mas eu arrependo, eu deveria ter tido essa coragem, né, de guardar para mim essa cena, mas essa cena ela está no meu coração, né? Eu guardo isso com muito carinho de ter convivido com Bartolomeu. E essa questão dele, do silêncio, o silêncio estava também quando ele estava falando. Ele dava aquelas paradas e ele não falava alto, ele falava num tom baixo, e poderia ser 500 pessoas numa conversa que ele estava tendo, numa quadra esportiva, como nós fizemos, com adolescentes também, com adultos, com idosos, e você não ouvia nem um passarinho que passava, era aquele silêncio total. Então, eu acho que o silêncio dele contaminava o silêncio das pessoas. Então, e eu não conhecia esse livro de hoje, né? Mas, assim, agora eu entendo, né? E só uma pessoa como o Bartolomeu para fazer aquelas perguntas que estão na página 20, né? Que professor ensinou a abelha a fazer o mel? Aquela parte ali, né? Muita coisa. Então, é isso. Obrigado, Marli. Gregório, quer falar? Eu lembrei e eu fui buscar esse caderno Ler. E Ler foi um seminário que nós promovemos em 1993 no Centro Cultural Banco do Brasil. E aí convidamos muitas pessoas de diferentes áreas para, durante uma semana inteira, pensarmos a produção da leitura. E, dentre essas pessoas, claro, estava o Bartolomeu Campos Queiroz. E o Bartolomeu fez a fala dele no terceiro dia. E aí, nos dias primeiros, houve muitas falas, e o Bartolomeu calado, 3 dias calado, e lá no auditório, né? E aí ele, de vez em quando, cochichava no meu ouvido,
que ele queria tomar café, queria sair para fumar, e aí eu dava cobertura para ele sair para fumar, e aí ele voltava, tomava café, foi no auditório do Centro Cultural, e lotado. E aí os primeiros dias, o Gerd Borraj, que era um filósofo, Enio Candotti, Vanderlei Guilherme, Lígia Chiappini, a Tânia Dauster, o Rodolfo Vilhena, saudoso, Joel Rufino, Roberto Drummond, que era escritor mineiro, saudoso também, Joel Birman. E essas pessoas falavam, porque o encontro era 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nós ficamos uma semana intensa, internados. E aí almoçava, voltava, e à noite tinha a contação de histórias, durante o dia inteiro, muita contação de histórias, e o Bartolomeu calado. Aí, quando ele foi falar, ele produziu uma reflexão grande sobre o silêncio. E o texto dele aqui no caderno, esse caderno nós publicamos um ano depois do seminário. O seminário foi em 93 e publicamos o caderno em 94. E a fala do Bartolomeu muitas passagens sobre o silêncio. O título era Leitura e Literatura. Mas aí ele fez subtítulos, como o silêncio, a escrita. E aí ele produziu, um texto longo, foi uma fala assim, de uma manhã inteira, e o Bartolomeu enfatizou muito que no silêncio nós escrevemos, e que a escrita dele vinha muito da quietude, do silêncio interno, dessa quietude interna. E esse caderno tem algumas bibliotecas públicas, tem lá na biblioteca do CCBB. É muito bonito aqui, o seminário foi muito bonito. Mas o Bartolomeu, esse discurso, né, elaborado dessa maneira, ele repetia muito, em muitos lugares. E o Bartolomeu era uma pessoa engraçada. Ele parecia um santo, mas ele gostava muito de piada, de brincadeiras. E eu lembro, Cláudia, que nós fizemos o seminário em Salvador, em 94, na universidade, no campus da Universidade da Bahia. E muita gente, um auditório muito grande, veio gente de muitos lugares. E aí nós fomos também com uma equipe, juntamos com uma equipe da Bahia, mas fomos em uma equipe grande. E aí tinha uma van, 2 vans para levar depois para o hotel. Tinha uma professora que foi na equipe e ela gostava de falar muito. E o Bartolomeu sempre saía do auditório, corria e sentava na cadeira ao lado do motorista, para ele ficar quieto. E aí, um dia, nós entramos na van e essa professora, é uma professora, Maria de Lourdes, ela falava sem parar. Aí o Bartolomeu esticou o corpo lá da frente
E vamos brincar. Aí aquele silêncio, vamos. De quê? De mudo. E aí, essa é uma das brincadeiras, né? Esse episódio, porque quando ele ia falar, ele falava muito no seminário. Mas depois ele precisava de um silêncio. E depois da fala dele, as pessoas queriam procurá-lo para conversar. E ele fugia, ele corria. Então, eu lembrei essa brincadeira que ele fez em Salvador, nesse seminário que nós fizemos em 94, no campus da universidade. Mas depois desse silêncio, ele se soltava, aí ficava brincalhão. Eu acho que ele não ia gostar de mim também, né? O que eu ia ficar Não. enchendo. Não, ele ia perguntando gostar, mas só que tinha aquele momento que era do silêncio dele que ele não queria. Mas Cláudia, aí quando você estiver assim também, aí a gente fala, né, Regina? Cláudia, vamos brincar. De quê? De mudo. De silêncio, tá bom. Tá? Já vou entender essa piada, viu? Tá bom. Esse livro, Regina, essa edição que você tem é de que ano? 2007. Bem. Porque Tem já é. uma edição mais moderna dele, que eu tinha, que está emprestado, segundo. Porque esse era o eixo das palestras, das falas do Bartolomeu. Os eixos eram esse mesmo, né? Da leitura, da escrita, do silêncio. Mas eu recomendo, quem puder comprar, para ficar na cabeceira. Vou comprar. Ele fala que silêncio é oração, né? Nada melhor do que isso para representar. Silêncio é oração. Eu comprei na estante virtual usado, tem muitos lá para vender. Não chegou ainda não. Eu também. Eu comprei na estante virtual esse aqui. Andréia, quer falar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Eu entrei um pouquinho atrasado, o telefone tocou na hora que eu entrei, foi uma confusão, mas deu para chegar. Bartolomeu era uma pessoa encantadora, né? De muito poucas palavras, mas palavras sempre muito doces também, né? Ele era uma pessoa... A doçura dele transparece nos textos dele. Pode perceber que o mais triste e pesada que seja a narrativa, por exemplo, Vermelho Mar, tem uma doçura absurda, né? Uma sentimentalidade absurda, né? Que era própria da personalidade dele. Eu adoro esse texto, esse começo dele aí é maravilhoso. Eu adoro. Ele fala da poder da escrita, né? Da poder da leitura. É uma coisa fantástica. É isso. Obrigada. Alguém quer falar? Eu quero falar, posso? Pode. Deixa a Jupira falar, depois a Kelly, tá, Kelly? Rapidinho. Eu conheço muito pouco desse maravilhoso escritor, mas eu fiquei impressionada. Eu anotei aqui algumas frases. A primeira que eu fiquei assim, incrível, respira o silêncio. Para a gente respirar, silêncio é uma coisa muito séria, né? Dentre as que eu escrevi, tem uma aqui que eu fiquei assim, encantada. Escrever é cobrir o silêncio com um tecido transparente. Olha que coisa poética. Cobrir o silêncio. Parece que você está cobrindo realmente alguma coisa. Você sente... Eu senti como se o silêncio fosse uma coisa concreta, não fosse uma coisa abstrata. Eu cobri essa coisa com um tecido transparente. Eu continuei vendo o silêncio através da transparência do tecido. Fiquei encantada, enlouquecida com essa frase. Anotei outras aqui, mas essa vai ficar comigo. Fiquei encantada. O que eu tenho de Bartolomeu é um que aquele menino Augusto Pessoa escreveu, coisa de Bartô, mas é mais a parte engraçada dele, Augusto contando coisas dele.
Mas pode estar certa, Regina. Vou sair comprando tudo dele. Fiquei enlouquecida com essa leitura. Muito obrigada por essas horas que você está proporcionando para a gente. Beijo. Diga, Kelly. Quando você falou que ia ser esse texto, eu já comecei a chorar antes. É uma obra que eu gosto bastante por uma série de questões. E a gente tem falado tanto de silêncio, mas em relação à escrita, é onde o silêncio grita. A gente precisa do silêncio porque algo está gritando nessa composição. Acho que o Bartolomeu é o dono da prosa mais poética e das metáforas mais poéticas que a gente encontra. E essa questão da escrita, né, de se deparar, seja a gente escritor ou não escritor, mas o fato de a gente se expressar de alguma forma, seja num papel em branco, né? Quem nunca ficou mediante ao computador, o celular, um papel em branco, tentando encontrar uma palavra certa para poder expressar a alguém. Então, acho que isso é muito bonito quando ele fala também que ler também é escrever. E o quanto que essas obras, por exemplo, você acabou de ler um texto e todos nós fizemos uma leitura desse texto que automaticamente é uma escrita de acordo com a nossa afetividade, né? Nossa afetação com esse texto. Então, eu acho super bonito, porque é isso, a leitura, a obra de arte em si, ela só se efetiva mediante o olhar do outro. Então, quando ele fala sobre essas metáforas com as notas musicais, com as músicas e também com o verbo, né, nos 3 tempos, e que surge por meio de um sujeito, a necessidade de ter esse sujeito, eu acho que é isso que a gente tem que parar para pensar, o quanto a gente precisa do outro. Porque se você realmente escreve, está mediante esse papel em branco e preenche, se o outro não lê, isso se esvazia de alguma forma. Então, a importância do sujeito no ato de leitura e escrita. Enfim, era isso que eu queria comentar. Obrigada, Kelly. Mais alguém quer falar? Oi, Cristina. Oi, Sérgio. A Marismene também está aí. Oi, Regina. Oi, todo mundo. Tudo bem? Sou muito fã do Bartolomeu, em especial um livro que eu conheci através de você, Regina, que sou muito grata, que é o Olho de Vidro. Ah, é lindo, né? Já dei de presente para algumas pessoas e as pessoas sempre ficam muito encantadas também com ele. Eu estou acabando de entrar aqui para comprar mais esse. O problema da estante virtual é esse, que a gente não para de comprar, Bartolomeu. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Regina. Mais alguém quer falar? Oi, Regina, boa tarde a todos. Tudo bem? O texto é lindo, né? Eu tenho esse livro, eu até tenho quase toda a obra do Bartolomeu. Estou garimpando, né? E realmente, o Bartolomeu tinha o jeito de expressar e de falar com muita tranquilidade, com muita beleza e com muita simplicidade. Eu fico feliz de ter a oportunidade de ter ouvido ele várias vezes e conhecer a obra. Muito obrigada por essa leitura. Um beijo. Cristina Cruz, quer falar, Cristina Cruz? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. E encantada de estar ouvindo esse texto, de estar ouvindo vocês comentando a respeito. Ele é lindíssimo mesmo. Eu me lembrei de uma amiga, ele aborda, né, diversas questões da leitura, da escrita, da palavra, do silêncio, né? São muitas nuances, né? E muito poeticamente, é incrível, incrível, muito lindo mesmo. E eu me lembrei de uma amiga, professora, que quando a gente falava de se aposentar, ela dizia, e aí falava sobre a questão da solidão, de se sentir só, e ela dizia assim, mas eu não tenho como sentir solidão, não posso sentir solidão. Eu, né, com tanto que eu leio, né, como que eu vou ficar só entre os livros? Não tem como ficar só. É isso. É verdade. Eu sou dessa teoria também.
Podemos então agora ler Francisco Gregório. Filho, cadê Guilherme? Sumiu. Ah, está aqui. Vai. Tem tudo a ver com Bartolomeu, né? Esse livro. Sim. Ler também é escrever, né, Gregório? Então, vou fazer um recorte do livro de Tânia Machado, Entre Rios, que é bem bacana também. Recomendo a leitura. Cidadão de Dois Rios. Francisco Gregório da Silva Filho nasceu no dia 30 de março de 1949, numa casa de madeira, no bairro da Capoeira, no Rio Branco, Acre, Brasil. Na adolescência, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde vive atualmente. 4.007 quilômetros quadrados separam as duas capitais. Entre elas, indo e vindo, Francisco Gregório Filho construiu sua vida, sua identidade, sua história. Tem um sonho, um desejo de escrever sobre isso. Rio Branco, no meu imaginário, tinha esse nome por causa do branco do látex da borracha, o leite da seringueira, que se misturava à terra dos barrancos, tingindo as águas do Rio Acre. E o Rio de Janeiro era o rio do recomeço. Janeiro, o que começa o ano. O rio que começa. Da contação para a escritura. Segundo Eliane Nunes, quando alguém é leitor, fica irreprimível, mais cedo ou mais tarde, o impulso de ser escritor. A escrita é uma compulsão da memória recolhida, selecionada, trabalhada pela razão sensível e pela sensibilidade inteligente, perspicaz e arguta. O processo de escritura de Gregório é similar ao seu processo de contador. À medida que vai contando a história vai se escrevendo e você vai se inscrevendo na história. Aí é só verbalizar e registrar a voz. A minha experiência de escrever com prazer e alegria é escrever histórias quando estou em processo de amadurecê-las internamente para contá-las, narrá-las. Registrar no papel ajuda a ordená-las melhor. São dessas natureza as narrativas que Gregório escreve. Seus livros são sempre ficcionais e autobiográficos. Vivências, experiências e documentos. Ele escreve como quem conta. Por isso, ganha um sabor especial ao serem lido em voz alta. Então, o escritor que sou é isso. Não é mais do que isso. É o contador de histórias. Ele escreve as histórias. Há alguns textos nos quais desenvolvo uma reflexão sobre essas práticas, mas eu escrevo exemplificando, mais do que teorizando. A teoria fica oculta. O processo de Gregório é singular até na ação de escrever. Sentar numa mesa para escrever, nego qualquer mesa. Eu sento aqui, na poltrona, para ler e escrever. Para Gregório Filho, tornar-se escritor é um estranhamento. Eu não tinha essa meta. Por causa da minha trajetória escolar, fui muito reprovado. Tenho dificuldade com a gramática. Eu não sei até hoje. Nunca tinha me colocado de frente com isso. Mas eu sempre escrevi mal,
com os vícios e os tropeços da língua. Mas a contação de história não só desperta interesse pela leitura, mas também pela escrita. Poucos conhecem os primeiros livros de Francisco Gregório Filho, Desnudar o Quê e Bloco. São da década de 1970 e faziam parte da literatura alternativa da época. Também escreveu algumas peças de teatro, cujas cópias se perderam. Francisco Gregório Filho, o Encantador de Palavras, de Hebe Lima, Goiás, maio de 2002. Quis o destino que eu fosse convidada para escrever sobre um homem que não é necessariamente, neste momento, um homem público, mas diríamos que ele consegue ser, ao mesmo tempo, um homem plural e singular. Foi na década de 90, já em minha cidade, que o vi atuar como encantador de palavras. De lá para cá, alguns anos se passaram. Sua barba parece lhe atribuir cada vez mais autoridade, mas é pela força de sua palavra entoada, em forma de lendas, cantigas e histórias, que eu me vinculo cada vez mais ao seu ser de memória e afeto. Ele, sem ter currículo Lattes, nem título de academia, ensinou como mestre a minha e a muitas outras comunidades de professores a sermos mediadores de leitura, apaixonados e apaixonantes. O livro era apenas mais um dos seus recursos, de onde ele tirava as inúmeras narrativas com as quais realizava o seu poder de sedução, de encantamento, com o qual se comunicava cognitiva, emocional e sensorialmente com a plateia. Sim, de forma singular, aprendi com esse meu mestre a amar ainda mais as pipas e a estar grávida de histórias. Com ele aprendi mais sobre o impacto da literatura do que com os formalistas russos. Aprendi que a leitura do livro e do mundo tem a mesma intensidade quando encontramos alguém que nos conduz até as margens deste ou daquele e nos diz: atravesse, mergulhe, voe. E sem nos perguntarmos da profundidade, das distâncias ou das alturas, nos lançamos com a certeza apenas de que o firmamento pode ser uma construção coletiva de vários voos, de vários campos. Mas um alerta precisa ser dado. Não pensem que com esse mestre da mediação se aprende conceito de teoria da leitura. Não saímos especialistas em literatura oral ou escrita. Saímos especialistas em gente. Agradeço a oportunidade de poder manifestar assim, em voz e letra, a minha admiração e o meu reconhecimento de que minha trajetória profissional e de pessoa comprometida com a leitura, com o leitor e com a literatura deve muito a esse homem chamado Francisco Gregório Filho. O estudo que este depoimento passa a integrar será um legado para todos nós que tivemos a oportunidade de conviver e aprender com esse homem livre, com esse homem mar, com esse homem floresta. Quando as nossas memórias já tiverem sido gastas pelo fio do tempo, que este estudo continue contando a sua história para as gerações que nos sucederão, na tarefa de levar o texto literário a todos, como um direito conquistado e defendido.
porque assim nos ensinou o encantador de palavras Francisco Gregório Filho, que à sua maneira, como Napoleão Bonaparte, também acredita que as ciências podem ajudar o homem, mas que a literatura é o próprio homem. É isso. Perfeito, perfeito. Lindo, É lindo, né? É Que lindo. depoimento! Esse depoimento é... Eu aqui, enquanto estava estudando o texto, já tinha bastante vontade de chorar. Agora, estou quase lá, então vou parar de falar. É muito bonito o depoimento dessa Keab Lima, lá de Goiás. Especialista em gente. Fantástico. É tudo, né? É tudo. Muito Alguém bom. quer falar? Encantador de palavras. Tereza, alguém quer falar? Eu quero agradecer ter conhecido o Gregório através de você, Regina, porque mudou minha vida mesmo, de verdade. Eu estou falando assim, da boca para fora. De verdade, com todo o meu coração. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque eu me sinto encantada até hoje por tudo, viu? Por vocês. Muito obrigada. Alguém quer falar? Eu quero agradecer, Regina, por ter sido escolhido para ler esse texto, que ler sobre o meu mestre, meu amigo, o queridíssimo parceiro, Francisco Gregório, é para mim sempre uma emoção muito grande. Obrigado. Então, quando eu fui fazer a primeira oficina de contação de histórias com o Gregório, em 2007, eu achei que era uma oficina onde a gente ia aprender assim, certas teorias, né, de como contar histórias e tal. E logo na primeira aula, foram 4 sábados seguidos, né, lá no Paço Imperial. Logo na primeira aula, o Gregório, naquele jeito dele, falando, tal, chamava um, chamava outro. Eu falei, ué, ele não vai ensinar nada? Aí depois é que eu entendi o seguinte: o Gregório não ensina nada, mas a gente aprende tudo. É uma coisa incrível. E depois disso eu fui a várias oficinas do Gregório, né? Sempre aprendendo um pouco mais com as não aulas dele. Ô, Regina, deixa só um instantinho, Tereza, desculpa. Eu tenho uma definição do Gregório muito interessante. Quando nós estávamos começando, eu, o Zé e outros que começaram comigo no Viva, nos apresentando ali na Estácio, meu filho é um homem agora de 50 e tantos anos, de tecnologia, não tem nada a ver com história. Quando ele viu o Gregório contando uma história, que agora não adianta eu tentar citar para você, ele virou para mim depois e falou assim, mãe, ele não é um contador de história, ele é o personagem da história. Eu nunca mais esqueci. Então, toda vez que eu olho para o Gregório, eu me lembro do meu filho, que já daqui a pouco vai 60 anos. E Gregório é o personagem da história. Ele ficou impressionado de ver como é que, além da aparência física, como é que ele encarnava o personagem da história. Acho que foi, se eu não me engano, foi do Jabuti. Acho que foi o Jabuti. Tempão que eu não ouço o Jabuti. Está me devendo essa história, hein, Gregório? Mas aí foi a definição do meu filho. Velho, seu admirador. Você, para o meu filho, é o personagem da história, Gregório. Mais alguém quer falar? Eu gostei da colocação da Hebe. Oi, Marismene. Eu gostei da colocação da Hebe. Homem-livro, homem-mar, homem-floresta. Eu já tive muita notícia desses cursos de contação do Gregório, uma época, eu seguia muito, mas eu nunca consegui fazer um, né? Tomara eu tenha a oportunidade de ouvi-lo contando história pessoalmente, né? Presencial, e a fazer um curso com ele. Parabéns, Gregório.
Bem, eu conheci o Gregório pelo Instagram, né? E eu estava no momento que eu estava pensando, gente, você faz tanto curso, como o Zé Matos falou, de contador de história, e aí tem aquelas definições, isso pode fazer, isso não pode fazer. E quando eu vi o Gregório no Instagram, né, cantando e contando, como ele diz lá, eu começo meu dia sempre vendo, né, essa cantoria, e depois, pelo Instagram também, eu fiquei sabendo do curso da Casa Tombada, né, da oficina. E aí é o que o Zé Matos falou, que ele vai chamando, é um encantamento que ele vai chamando as pessoas, todo mundo participa, todo mundo fala, sem nenhuma imposição, isso é certo e errado. Então, isso é o que me encanta, né? E, além disso, nas dois trabalhos que eu fiz na Casa Tombada, eu conheci a Regina, conheci o Zé Matos, o Guilherme, né? E aí a gente, mais o que não está aqui, que é aquele rapaz do Ciro, né? E a gente vai nesse universo todo, a gente tem contato. A pandemia nos trouxe isso, né? Por exemplo, estou fazendo parte desse grupo aqui de Belo Horizonte, e a maioria de vocês são do Rio, mas tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, então é isso que eu acho encantador, né? A gente não tem, porque o Gregório ele não tem o que é certo e o que é errado, é o que vem do coração dele, e é isso que me encanta, né? Então, é isso. Obrigada. Cristina. Então, o Gregório, eu acho ele tão especial que ele até os astros mexem com as coisas, né, ao redor do Gregório, porque eu conheci o Gregório por causa do meu mapa astral. Então, assim, uma coisa totalmente inusitada. Conte essa, Cristina. Esse é o Gregório. Então, eu estava precisando de dar uma mudada no meu perfil profissional, e aí me indicaram uma astróloga para fazer um mapa astral. E aí, quando ela foi fazer meu mapa astral, ela falou: olha, a sua timidez é que impede você de fazer essa mudança profissional. E realmente eu era muito tímida. E aí ela disse: eu te recomendo um curso de contação de histórias. Nesse curso de contação de histórias, você vai ver que você vai conseguir vencer essa timidez e você vai conseguir, então, mudar o rumo da maneira como você deseja. Mas eu te recomendo uma pessoa especial, que é o professor Francisco Gregório. Ele estava na casa de leitura lá em Botafogo. E aí eu fui fazer a oficina. E eu sempre tenho essa imagem, eu já contei isso para o Gregório, já contei para algumas pessoas, que é uma imagem que me arrebatou. Ele começou a oficina contando uma história, que quando ele estava na escola, a professora contava história de árvore assim, com os braços assim, e ela contava. E ele falou: árvore a gente conta assim. A árvore ela tem que ser grande, ela tem que acolher. Eu olhei e falei: nossa, isso é tudo. A gente pode crescer para cima, para os lados, para frente. E aí cheguei aqui, aí realmente alguém falou que mudou a trajetória toda pela contação de histórias. Eu mudei toda a minha trajetória profissional por causa da contação de histórias. Então, ouvindo agora o Guilherme, foi muito lindo esse texto. Não dá para destacar uma frase, porque eu fui aqui falando: essa frase é linda, mas essa também é, mas essa é essa. Então, é isso. Cristina está com a mãozinha levantada, e a Kelly depois. Está sem som, Cristina. Pronto, abri agora. Então, eu queria dar um depoimento rapidinho, porque eu conheço o Gregório há muito pouco tempo. Foi num curso da Casa Tombada também, onde eu conheci, acho que vários de vocês aqui, né? E fiquei encantada também com a forma como ele conduziu a conversa, que ele dizia que não era oficina, que ele não queria mais dar oficina, né? Que era uma conversa
sobre a jornada de um contador de histórias, e é uma jornada belíssima. Eu fiquei encantada, a gente terminou, né, aquela jornada escutando histórias belíssimas, escritas pelos próprios participantes, ou interpretadas, lidas por eles, mas, assim, eu me lembro que foi uma emoção muito grande. Todo mundo terminou aquela jornada muito emocionado e conquistado, né, por esse mundo desse contador de histórias, né? E agradeço também porque através dele, dessa oficina, é que eu estou aqui hoje, conhecendo outras pessoas e ouvindo tanta beleza, tanta poesia. É isso. Obrigada, Cristina. Kelly? Embora o texto que o Guilherme tenha lido já fale muita coisa, tudo sobre o Gregório, eu não posso deixar de expressar o quanto que ele é a luz, o acolhimento, enredo, título, personagem, porque ele é a própria história. E queria só dizer que há 12 anos eu trabalho num programa de incentivo à leitura em Curitiba, onde o Gregório ajudou a construção desse programa, que é o Curitiba Lê, e todos os mediadores de leitura, de alguma forma, passaram pelas mãos e pela formação do Gregório. Então, hoje, essas 17 casas de leitura, elas existem porque o Gregório contribuiu efetivamente, e as milhares de ações que a gente desempenha durante o ano todo, a gente sempre reforça esse nome tão importante para a gente. Então, todo o meu amor e gratidão para você, Gregório. Você sabe o quanto que eu te amo. Obrigada, Kelly. Mais alguém quer falar? Eu quero. Diga, Cláudia. Eu quero dizer o seguinte: ontem, no Evangelho, a gente fala sobre a alegria. E a alegria desse momento, né? O anúncio do nascimento. E Gregório é um despertar, né, de contação de história. E aí a gente deixa, juntando esses momentos interessantes de nascimento, de despertar em cada um de nós o contador de história que existe, né? Eu quero dizer que é muito importante a gente estar dividindo essas coisas, oportunizar esses momentos, porque esse conhecimento que a gente tem de cada um, da sensibilidade de cada um, de perceber que Bartolomeu, quando escreveu tudo isso que a gente agora está conhecendo, existe uma nuance da sensibilidade dele que vocês conheceram também, e vocês trazem a generosidade dele. Então, assim, estar aqui nesse meio, vivenciando tudo isso, é muito encantador. Então, mais uma vez, obrigada, obrigada, obrigada. E você, Gregório, é um lindo, sabe? Sabe, Marlin, sabe? Então é isso. Muito obrigada a todas vocês, a todos vocês, por toda essa oportunidade de conhecimento, de despertar essa necessidade entre todos nós, eu acho. Um beijo. Mais alguém quer falar? Eu quero, Regina. Maria Eugênia, depois Janice. Vai lá, Maria Eugênia. Pois é, o Gregório, alguém já falou aí, acho que foi o Zé Marcos, né, que a gente pensa que ele vai colocar na cabeça da gente ideias. Fala, Maria Eugênia, a gente não está te ouvindo. Fala mais alto, mais perto. Tá. A gente pensa que o Gregório vai colocar dentro da nossa cabeça regras, técnicas, bibliografias, modos e maneiras de contar história, mas a gente tem uma surpresa, porque ele não faz isso. Ele revira a gente e tira aqui de dentro, o que estava lá escondido, as nossas aptidões, dons, talentos, e abre, assim, novas possibilidades para a gente. A gente acaba vendo um novo horizonte, podendo usar tudo isso que foi descoberto por causa do Gregório. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse contar história, até porque eu era muito tímida mesmo, sabe, para falar em público. E quando eu falo público, podia ser um público de 3 pessoas. E eu consegui isso
fazendo as minhas oficinas com o Gregório, depois com outras pessoas. Mas foi ele que me tirou tudo que estava escondido aqui dentro. Então, quando eu me aposentei, eu não pensei que esse mundo de contador de história fosse se abrir para mim. Eu não pensei que o mundo das bonequeiras fosse se abrir para mim, porque também foi o Gregório que tirou isso de mim. Foi ele que tirou todos os retalhos guardados aqui dentro, deixados pela minha avó. Porque eu só acumulava retalho, eu só acumulava tecido. E foi ele que me despertou essa vontade de fazer alguma coisa com esses tecidos, com a herança da minha avó. Assim como ele fez com a herança da avó dele, que deixou tanto tecido, botão, renda, e ele faz essas pipas maravilhosas. Então, eu não sou a Tânia Machado para descrever tão bem o Gregório, tá? Mas a Cláudia falou uma coisa aí, eu vou repetir, Cláudia. Ele é um lindo, tá? Beijo, Gregório. Mas alguém quer falar? A Janice queria falar. Janice, desculpa, Janice. Então, essa tarde está muito emocionante. Olha, a gente escutar tudo aí que está se falando, né? Essas leituras aqui. Eu já estou, acho que na terceira volta aqui das emoções. Então, falar um pouco também, né, desse Gregório querido que entrou também nessa minha jornada. Fiz algumas oficinas. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo, né, além da figura assim, muito interessante, ele é quieto, né? Então, você começa a observar e ele sempre fica quieto no canto. E aí, quando ele começa a contar, assim, tem uma leveza, uma delicadeza e uma brincadeira que vai buscando lá de dentro da gente e vai aflorando uma vontade de ficar ali, de cantar junto, e ele vai encaminhando, ele vai puxando a gente pela mão e ele vai dizendo as coisas, e aí ele vai cantando e a gente vai cantando junto, porque ele é generoso de mostrar cada pedaço da canção e a gente repete, cada pedaço e a gente repete, assim como também algumas frases da história, e a gente vai acompanhando e a gente vai participando e se divertindo e aprendendo essa maneira. Essa delicadeza. Guizos de alegria para você. É assim com todo mundo, Janice, não tem jeito. Célia, quer falar? Eu queria dizer assim, do meu agradecimento a você, ao Gregório, desses momentos que para mim têm sido mágicos, né? Eu não conhecia muito do Bartolomeu, né? Não conhecia, então estou descobrindo muitas coisas dele, estou atrás daquele livro que ele usa as letras de A a Z, até agora eu não achei, estou buscando para tudo quanto é lado. E do Gregório, eu conheci ele nas nossas oficinas, né? Quando a gente estava se formando lá, né? E assim, esses momentos que a gente tem vivido de poder aprofundar o conhecimento, para mim tem sido maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Regina, a todos vocês, de poder partilhar essa experiência, né? Apesar de a gente estar com muita saudade do trabalho presencial, mas esses momentos foram muito significativos, muito, muito. Muito obrigada. Um beijo. Mais alguém quer falar? Ô, Jupira, você falou que o seu filho, né, reconheceu o Gregório como se fosse um personagem, né? A minha filha Luísa, a mais nova, ela tem certeza que o Gregório é o Papai Noel de férias.
Qual a idade da Luísa, da sua filha? Tem 5 anos. Ah, mas que sonho, que maravilha, que prêmio ela conhecer Gregório da cidade. Meu filho conheceu Gregório velho, meu filho, um adulto, bem adulto. Você imagina, e ficou encantado. Você imagina a tua filha com 5 anos. Eu imagino. Se meu filho é encantado com ele. Gregório, regime, falar, Gregório. Gregório, você vai falar, Gregório? Deixa eu falar antes. Deixa eu falar antes do Gregório. Eu quero, primeiro que tudo, eu quero agradecer a você, Regina, por ter criado esse grupo, né? Quer dizer, essas histórias todo mês que a gente pôde vivenciar aqui nesses tempos difíceis, onde a gente não pode estar junto presencialmente, e por trazer tanto o Bartolomeu quanto o Gregório, que eu já conhecia, e o Bartolomeu eu conhecia aqui também, e trazer todo esse conhecimento, esse aprendizado para todos nós. E você sempre inventando, e você sempre criando, e você sempre semeando e unindo esse grupo, e eu acho muito importante. Eu agradeço de coração, tá bom? Um beijo grande. Ei, Gregório, sua vez. Eu não vou falar porque eu vou chorar. Então, só de eu ler, enquanto eu estava lendo o livro, eu já estava aqui, eu escrevi e chorava. Então, eu já chorei bastante por você. Um beijo. Agora é você. Regina, parabenizar você pela persistência, insistência, por agregar as pessoas, né, nesse espaço, agregar para a leitura, para essa conversação livre. Você esclarece de início que não é um curso, não é não é um seminário, não é um seminário teórico, nem é uma conversa livre sobre um texto. E aí você vai convidando as pessoas livremente, as pessoas falam o que sentem. E neste ano você dedicou a leitura dos textos do Bartolomeu e, generosamente, escolheu também alguns textos meus para leitura. E eu queria agradecer, e muito sensibilizado, né? O livro que o Guilherme leu, Entre Rios, que é entre Rio Branco, que é a minha terra natal, e o Rio de Janeiro, onde eu moro, foi escrito pela Tânia Machado, que é uma jornalista, e ela é uma coordenadora do Instituto do Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro. Ela coordena uma biblioteca que tem um acervo riquíssimo sobre as questões ambientais, e que é do IMEA, Instituto do Meio Ambiente do Estado, é uma coisa assim. Então, ela coordena essa biblioteca, ela coordena uma equipe, e ela é também editora. Então, ela edita revistas, livros sobre as questões ambientais. Então, é uma jornalista mineira, da região de Leopoldina, Minas Gerais, e tem uma história. Ela tem 2 filhos, né? já são doutores. Então, é uma pessoa muito sensível, delicada, né? de um trato bem cordial. E aí ela me procurou, que ela estava fazendo uma especialização na PUC, e ela escolheu trabalhar a relação do contador de história, né? da oralidade da escrita, o que nós chamamos de oratura, oralidade mais escritura.
que tem alguns pensadores, como Paul Zumthor, que estuda desde da Idade Média, né, essas vozes narradoras, e o Paul também um teórico francês, Paul Ricoeur, que é um pensador que escreve muito sobre isso, e é sobre a oratura, que é esse meu jeito de contar história, de escrever, que une a oralidade e a escrita. E é isso que eu faço em meus livros e também com as minhas histórias. E eu já falei para vocês que eu conheci o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, aí conversava com ele, e um dia o Drummond disse: você tem que conhecer a Cora Coralina. E eu era muito determinado, destemido. Quando eu queria conhecer, eu ia. Aí eu tirei um mês de férias, que eu trabalhava no Ministério da Educação e Cultura, aqui no Rio, no Palácio Capanema. O Drummond estava aposentado, ele tinha sido funcionário, ele tinha trabalhado no gabinete do Ministério aqui no Rio. E aí eu tirei férias e fui a Goiás, que era Goiás Velho, é o nome da cidade, da Cora Coralina. E fiquei numa pousada que era do professor do Instituto do Escola Federal de Educação, lá de Goiás, era o Reginaldo, ele já fez a passagem dele, tinha uma pousada lá em Goiás. Eu fiquei, então, nessa pousada. E essa pousada, ela era assim, no final da rua, onde tinha a casa da Cora Coralina. Então, eu ia da pousada para a casa da Cora Coralina, da casa da Coralina para a pousada, e lá eu ficava ouvindo as histórias da Cora Coralina, e ela na cozinha, fazendo aqueles doces. Eu acompanhei mais ela fazendo doce de bananas, e fazia aquelas rapadurinhas, né? E com a colher de pau. Aí tinha até uma moça, era Madalena, que tirou uma foto minha com a Cora, quando ela levantou a colher de pau. Aí, mas na foto parecia que a Cora estava querendo me bater com a colher de pau. E essa foto foi ampliada, né? E estava no corredor da casa da Coralina. Mas houve uma enchente, e as coisas da casa da Cora Coralina, enfim, algumas sumiram, outras foram recolhidas, e ninguém sabe até hoje quem recolheu essa foto, se ela existe ainda. Mas, enfim. E aí, lá em Goiás, é que eu conheci a Hebe Lima, a professora Hebe Lima, com a professora Goiandira. Elas eram atuantes como leitoras, professoras e mediadoras de leitura. E aí, depois disso, eu fui muito a Goiás, cidade de Goiás, para os encontros do Prolê, para as baterias de oficinas. E lá tem um movimento grande das mulheres doceiras, as mulheres bordadeiras e as mulheres doceiras, que é fruto do incentivo da Cora Coralina. A Cora quem criou esse movimento lá na cidade de Goiás. E a Hebe Lima participa, é uma das coordenadoras, lá, orientadoras. E a Hebe é mãe, eu acho que é mãe de 6 filhos. Cada vez que eu ia lá, ela estava grávida e sempre barriguda, e eu inventava a história das barrigudas. Então,
eu convivi com essas mulheres doceiras, bordadeiras e rezadeiras, porque lá se reza muito. Na cidade de Goiás tem aquelas procissões, né, católicas, e as mulheres participam muito, porque elas cantam aqueles cânticos de procissão, que vai aquele cortejo e aquela cantoria, e eu adorava isso. Aí eu ia atrás, eu gosto disso. Por isso que eu conheci a Hebe. Depois a Hebe fez doutorado, e o doutorado da Hebe é sobre o Bartolomeu. Olha que coincidência hoje aqui, né, o Guilherme pegar esse texto da Hebe, e porque a Hebe fez o doutorado e a tese da Hebe Lima é sobre o Bartolomeu Campos Queiroz, que algumas vezes o Bartolomeu foi comigo lá em Goiás Velho. E aí o Bartolomeu dizia: Gregório, aquela moça bonita que está sempre grávida, porque a Hebe teve, eu não sei quantos filhos ela teve, mas são muitos. Então, a imagem que a gente tinha dela era aquela mulher eternamente barriguda. E é uma pessoa, é escritor, é poeta, e exerce uma grande liderança lá na cidade de Goiás. E o marido dela é um advogado. Então, a Tânia, quando foi escrever o Entre Rios, convidou, perguntou se algumas pessoas queriam escrever também. Então, o livro Entre Rios tem textos de algum depoimento de algumas pessoas, né? Então, o Guilherme escolheu esse texto muito generoso da Hebe. E eu agradeço a leitura do Guilherme, essa escolha, né? E claro que eu estou emocionado, né? E realmente, Cristina Cruz, eu não faço, depois de muitos anos, hoje eu não faço mais oficina, nem curso, tenho os convites, eu não faço mais. O que eu estou fazendo são jornadas de conversa fiada, mas que se tornam conversas afiadas, né? Porque os conteúdos estão dessa fala coletiva, né? Dessa reunião desse humano, né? Desse humano pleno, né? Que reúne muitas vozes. Eu queria agradecer o depoimento de vocês, agradecer a Regina, agradecer o Guilherme pela escolha do texto. Aliás, a leitura da Regina hoje foi primorosa e a do Guilherme também. Então, essa leitura em voz alta, né? E os dois são belíssimos leitores, né? Que gostam de ler em voz alta e é um presente. Então, obrigado, mestre. Eu agradeço. Você sabe que se eu estou lendo um pouquinho melhor é porque aprendi com você. Né? Me lembro exatamente, da primeira vez que eu li um texto para você, a sua cara era, meu Deus do céu, não vai dar. Mas eu estou correndo atrás do prejuízo. Esse mês, né, esse dia 10 de dezembro, é aniversário, né? Celebra o aniversário da Clarice Lispector. E aí eu fui participar de um encontro, esse encontro virtual, da Casa de Poesia. E eu ia falar uma crônica da Clarice, e aí uma cantora mineira, boa cantora, compositora, mas ela pediu para ler. Mas foi uma desgraceira, viu, Guilherme? Rapaz, esculhambou o texto da Clarice.
ela não tinha ritmo, né? E nem não tinha intimidade com o texto. Aí leu de uma maneira... Assassinou o texto, né? Foi terrível. Eu fiquei até com vergonha. Mas aí, eu sei que a Regina já quer concluir, mas eu tinha pensado em falar aqui um pedaço do texto da Clarice. Tem que falar todo, não pode falar um pedaço só, não, tem que ler todo. É isso mesmo. Leia. Só esta expressão, rosas silvestres, já me faz aspirar o ar como se o mundo fosse uma rosa crua. Tenho uma grande amiga que me manda de quando em quando rosas silvestres. E o perfume delas, meu Deus, me dá ânimo para respirar e viver. As rosas silvestres têm mistério dos mais estranhos e delicados. À medida que vão envelhecendo, vão perfumando mais. Quando estão morrendo, já amarelando, o perfume fica forte e adocicado e lembra as perfumadas noites de lua de Recife. Quando estão mortas. Aí então, como uma flor renascida no berço da terra, o perfume que se exala dela me embriaga. Estão mortas, feias, em vez de brancas, amarronadas. Mas como jogá-las fora? Se mortas, elas têm a alma viva. Resolvi a situação das rosas silvestres mortas, espetalando-as e espalhando suas pétalas perfumadas em minha gaveta de roupas. Da última vez que minha amiga me mandou rosas silvestres, e quando estas estavam morrendo e perfumando ainda mais, eu disse para os meus filhos, era assim que eu queria morrer, perfumando de amor, morta e exalando a alma viva. Esqueci de dizer que as rosas silvestres são de plantas trepadeiras, nascem várias no mesmo galho. Rosas silvestres, eu vos amo, diariamente morro por vosso perfume. Oh, que coisa linda! Muito obrigado, Gregório, por essa lindeza. Eu amo esse texto. Eu amo você. Muito obrigada a todos que estiveram conosco esse ano, nesse encontro. Um beijo, cada um de vocês, que a gente tenha um Natal excelente, um ano novo, muita esperança no próximo ano, né? Que a gente continue não desistindo, né? Nós não vamos desistir. A André está com a mãozinha levantada. Quer falar, André? Não, era só para dar informação para o Gregório. A Hebe tem uma livraria, chama-se Leodegária, na cidade de Goiás. Quando vocês forem a Goiás, visitem a Leodegária, que é a livraria dela. Obrigada. Gente, você conhece, né, André? Conhece a Hebe, né? A tese, até doutorado dela foi sobre o Bartolomeu, né? É o livrinho azul, né? Eu tenho ele aqui. Está com a Marisma, está comigo, uma das duas. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre o Bartolomeu, lá há muitos anos atrás. Eu tinha um, perdi, a Andréa me emprestou dela, que eu precisei esses tempos.
E o aniversariante, Regina? Olha, o aniversariante trouxe até ali uma fofura, que é a filha, para ver o Gregório. Olha, antes da gente cantar parabéns para ele, queria lembrar que dia 20, na próxima segunda-feira, tem o Grupo É Nós, às 19 horas. Eba! Não percam, também é o último É Nós do ano. E em janeiro, nosso encontro será dia 17, a terceira segunda-feira de janeiro. Wagner, parabéns, felicidade. Muito, muito, muito obrigado, porque foi o Wagner que nos tirou das trevas em março do ano passado, quando a gente não sabia o que era Zoom, Google Meet, e ele vem nos apoiando esse tempo todo, né? Iluminando o nosso caminho, nos aturando, nos escutando. Ele já se formou umas 10 vezes em contador de história. Mas eu queria agradecer muito pela sua atenção, pelo seu carinho conosco e pela sua dedicação, né, em nos atender. 1000 vezes parabéns para você, né? Se vocês quiserem, a gente pode cantar um parabéns para ele. Oi. O aniversário do Wagner não é dia 15? Ou é amanhã? É dia 14, é amanhã. 14, é amanhã. Tá, amanhã. E amanhã tem a live. Eu tenho a live. Amanhã tem a live do Gregório, às 19 horas. Amanhã, 7 horas da noite, eu tenho a live com as convidadas e o Wagner vai estar presente. Isso aí, estarei lá. Está em todas, né? Olha, ele nos ama e nos odeia. Nem no dia do aniversário a gente dá trégua para ele. Nem no aniversário. Nem no aniversário. Vai ter que comer bolo meia-noite. E ele tem uma filha linda, não é? É uma fofinha. Como é que é o nome? Só que vai cantar o parabéns para a gente. Pronto. Que linda! É linda mesmo. Você vai puxar o parabéns aí para o seu pai? Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Wagner, nada? Muito obrigado, amigos, muito obrigado. É uma honra estar sempre perto de vocês. Somos sagitarianos, Wagner. É isso aí. Intensos. Wagner, muito obrigado. Sua filha veio ver o Papai Noel? Não, essa é a mais velha. Essa é a mais velha. Pensei que fosse essa. Essa, ela adora a Clarice. E quando o Gregório falou que ia começar a falar sobre a Clarice, né, eu chamei, porque ela adora. Ai, que lindo. Que linda. Parabéns, Wagner. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Gente, um beijo. Bom Natal para todo mundo. Um beijo para todos. Tchau. Parabéns. Tchau. Parabéns, Wagner. Tchau. Obrigado. Vou encerrar aqui. Parabéns, Wagner. Obrigado. Felicidade.